Bom, o tema você falou que o tema, e a Dilson deixou uma pergunta também, como é que a gente pode fazer para combater esse mal, né, da desigualdade, enfim, de tudo isso. E eu gostaria de abrir, pedindo licença, para uma pergunta do livro Consolador, que é um livro que Emmanuel responde as perguntas, e ele pergunta assim: a desigualdade verificada entre as classes sociais no usufruto dos bens terrenos perdurará nas épocas do porvir? Olha a resposta interessante de Emmanuel. A desigualdade social é o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação, mediante a qual cada espírito tem a sua posição definida de regeneração e resgate. Neste caso, consideramos que a pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância, como outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social, devido à situação de prova de quase generalidade de seus membros encarnados. Cessada a causa patogênica, com a iluminação espiritual de todos em Jesus Cristo, a moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos. Então, quando se pergunta, é um mal? Nós precisamos fazer um retorno nos nossos ensinamentos da doutrina. A doutrina fala que nós somos criados simples e ignorantes. E com o processo de reencarnação e reencarnações, nosso processo foi evoluindo, nosso espírito foi evoluindo. Que no começo existia determinação divina. O que era determinação divina? Como nós éramos ignorantes de saber, Deus traçava o nosso caminho. Como a gente foi evoluindo, começou a surgir aquilo que o Espírito fala muito, que é o livre-arbítrio. Com o livre-arbítrio, Deus fala para nós assim: bom, agora você já está conhecendo um pouquinho, você será responsável pelas suas escolhas. E se a gente olhar na síntese da resposta de Emmanuel, o que nós podemos ver hoje com essa desigualdade e o planeta como está? Ressaltando que o nosso planeta ele é de expiação e prova. E faz uma grande diferença isso. A gente tem que entender o que está acontecendo. É lógico que aquele que já está com o seu coração tocado, o bem, e acolhe, e sabe o que é a dificuldade que os irmãos passam, a gente muitas vezes escuta algumas notícias, dificilmente a gente vê televisão, e a gente fica assim meio que, como pode? Né? Todo dia. Como pode? Sangue, suor, lágrimas para Se torcer a televisão, sai sangue. Né? É como pode. E isso aí já é um sentimento nosso. Porque quando fala assim, Deus usa o mal para o bem, quando ele te comove com algo que você vê, você já está sendo trabalhado no bem. Porque o mais difícil é aquele que não se incomoda com tudo aquilo que acontece no mundo. Por exemplo, qual a tarefa do Espírito? Qual é a tarefa do Espírito? Eu sou Espírito, tudo bem. Qual é a sua tarefa no mundo? Qual é a sua responsabilidade? O Hernani vai lá e vai divulgar o Evangelho. Okay. Mas e o trabalho social que nós temos? É muito importante? O trabalho social você vive de perto essa desigualdade. Porque aquele que é na casa espírita, e toda casa espírita tem, faz aquele cadastro, você conversa com as famílias e você percebe qual família é tão carente que você não imaginava que fosse. E aí você sente de perto essa desigualdade na casa espírita. E qual é o nosso papel nisso? Nosso papel, primeiramente, é entender que existe esse processo de resgate e de construção de cada espírito. A partir do momento que o livre-arbítrio nos faz parte e nós somos atores das nossas escolhas, e por um acaso eu tive uma reencarnação que era abundante o dinheiro, que eu não passei necessidade e abusei dele, na próxima encarnação eu perco o meu direito de livre-arbítrio sobre o dinheiro, porque eu vou ter que passar necessidade para que eu possa compreender ou entender aquilo que eu abusei na outra. E a resposta de Emmanuel diz muito isso. Se você olhar a sociedade hoje, doente, se a gente pode dizer assim, essa expressão das desigualdades, muito diferente, poucos com muito, e muitos com nada, a gente começa a entender. Se a gente olha com o crivo só do nosso olhar físico, dos nossos desejos, passando a régua pelo nosso sentimento, a gente às vezes não entende. Mas quando a gente tem a doutrina espírita como base, alimentada no seguinte, que cada um conforme as suas obras, e que você é artífice da sua própria vida, você começa a olhar diferente,
essas coisas. Ah, tudo bem, né? Então essa desigualdade vai se consertar, como diz o texto do livro, quando todo mundo viver como Jesus pediu. Sim, com toda certeza. Ah, então eu vou esperar. Não, você tem um papel fundamental, e por isso que eu falei qual é o papel do Espírito nisso. O papel do Espírito é divulgar sempre a esperança, o consolo e entender o reajuste de cada um de nós. Porque quando a gente fala isso, a gente tem que entender que quando a gente olha para fora, tentando compreender a desigualdade, a gente não se coloca lá. É muito difícil. A gente passa pela nossa régua. Não precisa, mas eu sei que a gente precisa. Mas viver aquilo lá, com a cabeça quando você está aqui, que é o grande virada de chave. Poxa, eu estou vendo a pessoa que entrou na casa espírita, porque é assim que funciona. Ela entrou na casa espírita, pediu a cesta básica, ela tem 3 meses ganhando a cesta básica, aí você descobre, você que é o coordenador do trabalho social, que ela pega a cesta básica e vende a cesta básica como mercadinho. Qual a primeira reação nossa? Né? Certo? Ela pega a cesta básica aqui na sua casa, pega a cesta básica na Atitude, pega a cesta básica na Igreja Católica e pega a cesta básica na Esperança. Aí você pensa assim, poxa, ela já está tirando o lugar do outro. É coerente pensar assim? Sim, é coerente. Você pode conversar com a pessoa? Sim, pode conversar. Mas eu fiz um teste uma vez com uma pessoa que pegava 2 cestas básicas na Esperança. Uma na Esperança e uma numa casa assistencial que tem próximo ao sangue. Eu falei assim, não, vamos ter que cortar a cesta dela. No meu ponto de vista. Observa o espírito, olha o espírito, ó. Não pode, jamais. Chamei a moça para conversar. Ela veio uma cesta básica, uma Esperança. Alguém vive com cesta básica aqui? Alguém vive com cesta básica aqui? Não, né? Eu di uma. Sim. E di uma para. Eu estou há 5 anos com casa e a farmácia do hospital dá o remédio de graça. E fora da farmácia tinha velhinho de cabelo branco que deve ter estado bêbado, com fome, etc, etc. No chão chovia torrencial e quando ele olhou para mim, eu falei, você está com frio, tio? Ele falou, o que mais me deixa, filha, é a fome. Eu falei, calma, espera aqui. Vou dar um jeito para Eu você. fico arrepiada, porque você precisa ver como esse ser humano ficou agradecido. Pela sua atitude. Ele queria beijar-me até os pés. Sim, pela sua atitude. O que eu fiz com a moça? A cesta básica que ela ganhava de Esperança vem na cesta básica, sabe disso, né? 20 dias. Verdade. Programação para 20 dias. Eu falei para ela assim, você ganha a cesta básica aqui? Tudo bem? Por favor, meu irmão, boa vontade. Você ganha a cesta básica aqui, mas pega outra lá. Ela falou assim, na minha casa são 12 pessoas. Olha. Se eu não pegar outra cesta básica lá, passa necessidade. Aí eu tomei um tapa na cara. Porque aí entra aquilo que a gente quer nivelar pelo nosso ponto de vista. Sem antes saber qual é a verdadeira história que ela vive. Isso. E quando a gente olha hoje essa desigualdade, e como a gente vai eliminar essa desigualdade, como a pergunta que o Adilson passou para a gente, isso aí é só o tempo. Mas a nossa função como espírita é acolher a todos aqueles que necessitam quando possível. Não julgar a situação do qual ele vive e sabemos viver isso, que é muito difícil, entender que todos nós temos um processo de reajuste que nós mesmos causamos. Vamos olhar para o mundo hoje. Como é que a gente nivela o bem-estar hoje? Por nós. Lá por nós. Eu quero ganhar dinheiro. Quero comprar uma casa. Não é isso? E é normal. Eu quero viver bem. Eu quero ter uma casa com piscina, eu quero ter um carro bom, eu quero ter ar-condicionado. É tudo bem, não tem problema nenhum você desejar isso. Se for principalmente através do trabalho honesto. É mérito seu. Ok? Mas o problema é quando você deseja o bem só para você. Exato. Porque você pergunta, e os outros? Os outros é problema deles. Então você está dizendo, eu tenho que dividir? Não. Você só tem que trabalhar para você, mas compreender que aquele que precisa, talvez no pouquinho que você dá, faz a diferença. Esse trabalho de mudar essa desigualdade social
Isso só vai acontecer quando nós, todos, entendemos que o forte tem que auxiliar o fraco, o sábio ajudar o ignorante, para que todos possam um dia estar andando com essa desigualdade desaparecendo da face da terra. É difícil hoje? É difícil. Sabe por quê? Hoje nós estamos indo nesse processo, e é um processo de reajuste do próprio planeta, da transição que nós estamos vivendo. Quem quer ser bom tem que vencer pela força ou pela inteligência. Nós vemos muito isso. Muito. Mesmo sendo bom, às vezes você não é entendido. Sim. Então, a desigualdade desaparecerá da face da terra o dia que nós aprendemos a ser mais caridosos. O dia que nós aprendemos a não julgar, usando a doutrina espírita como base. Como base. E nós sabemos que cada um de nós aqui tem um trajeto. Você quer ver uma coisa? Todos nós acreditamos na reencarnação? Todos nós acreditamos na reencarnação? Nós acreditamos que nós somos espíritos imortais? Né? Você vê que a gente tem... Analisa nessa situação. Tudo bem? Tudo bem. Chegou na hora. Chegou na hora. Pode fechar o quarto. Se nós temos essa fé e aceitamos essa ideia do que nos mostra, qual que é o meu passado? Passado do Hernani, vou pegar a forma como exemplo. Qual que é o meu passado? Hoje o Hernani tem uma empresa, ele trabalha, vive bem, tranquilo, não passa necessidade nenhuma, não posso passar necessidade. Não sou rico, não sei isso, mas eu sou agradecido pelo que tem. Mas qual é o passado do Hernani? Porque muitas vezes eu vim aqui, como é que é o seu nome? Eu olho. Bahia. Eu venho aqui, eu olho para o Bahia e falo assim, ele está bem. Mas e o passado dele? Não, mesmo não. Ele não precisa nem condenar, porque você vai reajustar, então não tem essa condenação. O problema é, a gente olha o agora. O agora. Né? A gente olha o agora. Como fato para tentar solucionar o agora. Querendo dar um remédio que matasse todo o efeito de uma vez só. E não vai matar se não estabelecer lá atrás a causa. Se reajustar a causa. Se eu sou um espírito imortal, eu passei por várias encarnações. E nessas encarnações, com toda certeza, eu fiz algumas escolhas não tão boas. Essas escolhas vão voltar para mim. Porque senão não seria justo. Sabe por que não seria justo a desigualdade? Se a gente pensasse assim, pô, Deus privilegiou o Bahia, mas o Hernani não deu nada. Por quê? Deus gosta mais do Bahia do que do Hernani? Essas perguntas têm que ser feitas para nós espíritas. Tem que ser feita. Porque um de nós aqui amanhã pode passar por uma determinada situação. Não só da desigualdade financeira, que é a primeira coisa que vem, mas da desigualdade, às vezes, de assistência médica. Da desigualdade, às vezes, do processo seletivo. Da desigualdade de opção sexual. De uma desigualdade moral, de uma desigualdade de cor de pele. Nós podemos viver isso. E isso está contextualizado naquilo que cada um de nós fez. Sabe aquela frase de Jesus assim, ó? A cada um conforme as suas obras. Deixa eu tentar entender esse negócio, para me entender essa desigualdade que eu vivo, que eu me revolto ou que eu aceito. É só você olhar como é que está a sua vida. Lógico. Eu fui filha de médico e meu pai morreu muito cedo. Eu via esse país, eu ia para a Austrália e o Canadá. Mas aí eu me encontrei com um gringo de Londres e o Jeremy me falou, eu venho chegando de Brasil, Brasil é maravilhoso. Você está louca ir a se morrer de frío, não foi isso que falou para uno, a morrer de frío lá em Canadá. Eu nunca fiz nada mal para ninguém. E por que então? Porque desde pequeno meu pai falava que éramos todos iguais. Se cortávamos o dedo, o sangue era vermelho. Se entrávamos no banheiro para fazer um cocô, todo mundo fedia.
Isso eu aprendi desde pequena. E eu Qual é a falei- pergunta? E eu cumpri isso sempre, porque nossa vida não era difícil. E por que eu tenho essa doença tanto tempo e não acho cura? E a última resposta falaram que eu não vou melhorar. Tudo bem. Eu posso passar uma liçãozinha de casa para a senhora? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Ok. Causas atuais e causas anteriores à nossa existência. Tá. Lê. Você me anota. Anota. A senhora vai ler esse capítulo e depois, se tiver dúvidas, as meninas da casa aqui podem ajudar a senhora. Tá. A senhora vai compreender um pouquinho, vai dar uma luz por que a senhora tem isso, sendo que nessa vida a senhora deu direitinho para as coisas. E é exatamente isso que nós estamos falando. Porque a desigualdade social, as coisas que a gente enxerga hoje diferente, isso tem que ter base, como diz Emmanuel, no processo reencarnatório. É lei de Deus, não tem como você fugir disso. Eu sempre falo a questão da sementinha do feijão no algodão, aquela historinha da escola de ciências. Você põe a sementinha lá, leva para casa e vai nascer o quê? Melancia. Não nasce. Você pôs feijão ali, é feijão. Então eu pergunto, analise a sua vida. Nesta encarnação, porque nesse capítulo que eu indiquei para ela também fala que muitas das aflições que nós passamos agora é dessa vida mesmo, dessa encarnação. Então vamos analisar as escolhas. Um de nós que já não pensou assim, poxa, se eu tivesse feito diferente, talvez eu não teria chegado onde eu estou. Ok? E essa consequência vai somando, e aí entra num âmbito social, coletivo de expiações, e nós temos essa diferença enorme de desigualdade. E se prossegue. Se você vê hoje, vamos pegar um exemplo aqui, sem um mérito de política, nada, os governantes parece que só olham para o pequeno limite. E isso depois, então, tem a história do Raul Teixeira que é maravilhosa. Ele andava em São Paulo, na rua, e o mentor dele comenta com ele intuitivamente: olha o rapaz no lixo. Aí ele olha que tinha um rapaz catando lixo. Jovem, andarilho. Ele olha. Ele foi almoçar, ficou aqui na cabeça, o mentor intuiu ele. Depois que ele almoçou, saiu, foi para o centro espírita trabalhar. E trabalhando lá, o mentor falou assim: amanhã você vai voltar lá e vai ver o nome da rua. A palavra Cracolândia vem do grego, que significa gente doente, porque não se vai a melhorar. A saúde dele é beber, é fumar, as coisas estranhas. E aí Raul Teixeira voltou no outro dia para almoçar. E vão da placa: deputado fulano de tal. Vai para o centro trabalhar, e o mentor falou para ele: pois bem, aquele rapaz que estava catando lixo era o deputado. Então veja, as nossas escolhas de hoje vai determinar em que lado você vai estar amanhã na sociedade. É simples. Sou orgulhoso, não divido, isso aqui. Veja bem, eu não estou pedindo para ninguém aqui, não conhece, ser samaritano, sair daqui e colocar aqui, agora eu vou para a rua, eu não vou mais precisar de nada. A gente não tem essa capacidade moral ainda. Porque para fazer isso tem que ter uma capacidade moral igual fazer de Assis. Nós não temos. Não dá para fazer isso. A gente gosta ainda do conforto, a gente gosta das coisas, e isso não é demérito para a nossa atual situação que vivemos. Não é demérito pelo plano espiritual que nós temos e pela condição espiritual que nós temos. Não é demérito, mas a gente não tem essa condição ainda. Mas a gente já pode fazer um pouquinho. Por isso que eu perguntei: qual é a nossa função como espírita? Acolher, explicar. Porque muitas das vezes você pega um pai desse que está passando por necessidade, ele se revolta. E ele acolher um pai desse e explicar para ele que ele tem ajuda e que ele tem as pessoas que podem ajudá-lo. E quando ele tiver com dificuldade, tem um lugar para ir, a ser abraçado e acolhido, é o nosso papel. Porque a história dele, quem vai corrigir é ele. Se fosse assim, tão simples, cada um com o seu problema, por que Jesus veio e encarnou? Porque ele poderia, espírito crístico, lá em cima não. Cada um o seu ideal. Não é verdade? Aí ele veio aqui, pegou todos, e com quem que ele andou? Escolhidinhos ali. Os escolhidos dele.
E todo mundo é imagem. Tem até a história que Pedro foi chamar os fariseus para ver Jesus, né? E quando Pedro chegou com os fariseus, eu vou te mostrar, não, mestre. Ele estava almoçando com as prostitutas, os publicanos, e os fariseus falaram: esse aqui é o mestre? Foi pouco. Então, a nossa função é essa. Essa desigualdade vai acabar quando? Não sei, pelo que pouco que eu tenho de abertura, de visão de mundo, eu ainda acho que vai demorar um pouco. Desculpa, se fosse hoje que ele viesse, Não ia acontecer uma coisa. os lugares que ele ia Ia acontecer mesmo. Palácio, nem pensar. Você quer ver uma coisa que aconteceu? Primeira coisa, vamos supor que ele entra aqui agora e fala assim: gente, beleza? Eu vou fazer um trabalho físico aqui. O que o Espírito ia falar, conservador? Não, trabalho físico não precisa mais do Espírito. Já ia falar. Não é isso que ele discuta. É isso, não. Médio, não precisa disso. Entende? A gente ainda não está preparado para esse tipo de contato. Mas a gente já sabe de algumas coisas. Sabe, já sabe? Porque quando dói em você, e quando você vive situações difíceis, é o reloginho do tempo que marca você. Aí você fala assim: poxa, deixa eu analisar esse fato do outro ângulo. Eu sei o que é passar fome. Hoje eu estou bem. Eu vivi um tempo na minha vida muito difícil. Hoje eu estou bem. Então, quando eu olhar para alguém, eu sei o que é passar fome. Quando eu olhar para alguém, eu falo assim: eu sei o que é estar doente, acamado, e não tem uma visita, alguém para socorrer. Porque eu vivi isso. E os espíritos puros têm tudo isso. Viveram tudo isso. Eles conhecem tudo isso. Porque Jesus olha para você, ele te lê. Por quê? Porque ele viveu tudo isso no processo dele de crescimento espiritual. Nesse livro ele fala que teve um crescimento vertiginoso. Vertiginoso. Jesus foi um espírito que não teve aquelas desvios que a gente faz de vez em quando. Ele entendeu e foi reto, minha reta. Então, a gente tem que entender o quê? Como eu posso fazer o meu papel como espírita cristão na desigualdade social? Porque muitas vezes, qual é o grande problema? É tomar partido. E criticar. Criticar, tomar partido. Porque você já viu o Chico tomar partido de alguma coisa? Ele nunca tomou partido, não. De nada. De nada. A resposta do Chico sobre a cesta básica. O cara foi lá para o Chico: essa moça que vai pegar a cesta básica para você aqui, Chico, falando para ele, ela tem 3 casas de aluguel, Chico. 3, Chico. Ela vinha aqui pegar a cesta básica, Chico. 3 casas, Chico. Sabe como é que ele resumiu a desigualdade? Sabe o que o Chico falou para o cara? Ela está treinando, porque vai ser a próxima a precisar da cesta. Na outra vida ela vai precisar. Porque não adianta enganar os homens, ok? Mas ele não dá. Aí a gente vê essa situação que nós estamos na desigualdade, né? Do preconceito, né? Do racismo, das guerras, como diz a resposta de Emmanuel aqui, pelo simples fato de eu quero mostrar o poder, eu quero uma terra é minha, eu quero, e vai lá e toma na força. Ou seja, o que manda hoje ainda parece que é a força bruta, né? E falando de dinheiro, da desigualdade social, de renda, quando mostraram a moedinha de dinheiro, denário para Jesus, o que ele falou? O que é essa face? Acho que é essa faixa, né? O que é essa face? De César, do imperador. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Nós precisamos dos dois lados das moedas? Nós precisamos? Precisamos. Nós precisamos de César para pagar nossos boletos, porque chega boleto, né? Não adianta dar passe em boleto, viu? Não adianta botar o boleto na mesa, dá passe, não vai pagar, não cai. Você pode ter certeza. Esse Pix ainda não evoluiu tanto, né? Vamos pagar no passe. Não dá. Nós precisamos, mas com coerência e sabedoria. Nós já entendemos, o Espírito já entendeu. Como é que funciona isso? E para Deus é aquilo que nós estamos falando aqui. Poxa, como é que eu compreendo esse ensinamento do Cristo? Ok, poxa, legal. Agora, como é que você põe em prática? Como é que você põe em prática? Como é que você exerce? Você começa por onde? Geralmente quem tem família com 3, 4 filhos, já é um grande treino. Porque é um diferente do outro. Você pega a família dele, cada um pensa do jeito, desigualdade. Ali já não tem. Eu entendi isso quando minha avó... E todos nós, independentes. Né? Você vai olhar nesse universo todo, que agora estão falando em trilhões de galáxias, né? Aquele telescópio que saiu ali,
já está abrindo essa margem com trilhões de galáxias. Estão falando de multiversos, não é universo. Então, toda essa grandiosidade, você é único. Se falar assim, né? Sou único. Sou único. Meu DNA divino é único. Então, a pergunta que eu deixo, como é que a gente vai aniquilar esse mal? É, como é que você, como cristão espírita, está fazendo para que isso acabe? Né? Eu costumo pensar assim, muitas das vezes, inconscientemente, a gente julga. Nossa ideia, né? A gente julga. Não pode. Julga. Mas você não sabe o que aquela pessoa viveu, ouviu. Acolhe dentro de uma coerência, dentro de regras estabelecidas pelas casas, mas não julga. Não julga. Porque se você julga, perdeu. Porque amanhã pode ser você. Entende? E nesse momento que é você, aí a gente pensa assim, poxa vida, né? Eu tinha algumas coisas lá que eu não entendia, hoje eu vejo que é bem diferente como eles vivem. Então, nossa função é essa. Essa desigualdade vai acabar, como diz o resposta de Emmanuel, quando a gente, todos nós no planeta, estabeleceram a conduta do Cristo. Vai mudar? Vai. Então, na transição planetária, nós vamos para um mundo de regeneração, depois nós vamos para um mundo feliz. No mundo feliz, essa desigualdade já vai ter terminado. E depois tem o mundo celeste, aí não tem desigualdade nenhuma. Porque como é que você mede os grandes espíritos? Os mentores, iluminados, como é que eles falam sobre um erro de um irmão, da desigualdade social? Eles não vêm com nenhuma mensagem julgando, eles vêm com a mensagem pedindo que a gente tenha fé, resiliência, esperança, que vai mudar, porque Jesus está no comando. Então, essa é a mensagem de hoje. Lógico. Linda, maravilhosa, adorei. Então, interessante que assim. É como eu gosto da sua. Não esqueça da sua também. Obrigado. Interessante que assim, a todo instante nós somos submetidos a estar observando o nosso dia a dia e vendo então, como a vida é magnífica quando nós estamos abertos para aprender, né? Hoje, por exemplo, eu não sabia que a palestra era essa, desigualdade. Eu fui mais minha esposa lá em Calcaia e nós resolvemos então almoçar lá no restaurante, né? Entrando no restaurante, tinha uma fila enorme de pessoas que passavam necessidade ao lado do restaurante. Então, quando eu fui entrar, fui conversar ao lado de um deles, ele estava bastante, não estava cheirando, estava um pouco odor, né? Aí minha filha veio, fez assim, entrou minha esposa, falei, vai para lá que eu vou ficar aqui perto dele. Aí tudo bem, foi lá. Quando foi lá, eu estou vendo que eles estão voltando e o meu pequeno me chamou para ir para lá, para ver o que estava acontecendo. Eu fui lá, a Maria falou, não vou comer aqui, esse restaurante está muito fedido. Como assim? Só porque na porta tem as pessoas indigentes? Você vai comer sim. Eu falei, pode voltar e vai lá, escolha. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer, já que você não quer comer aqui, então você faz as marmitas, escolhe o que você vai comer e você vai levar comida daqui sim. Aí tudo bem, de repente ela foi lá, comeu, né, o que tinha que comer, e eu fiquei conversando com eles ali, e vendo a dificuldade. E aí, imediatamente, quando eu estava mais sozinho, então, eu fiquei pensando, puxa, bem que eu poderia, então, toda vez que eu for no restaurante, deixar reservado pelo menos um prato de comida para uma dessas pessoas. Não faz falta. Aí eu falei, eu até pensei, falei, voltei para minha esposa e falei, eu não vou querer, compra 3 marmitas, porque eu não vou querer, eu não vou comer. Porque se eles estão passando necessidade, eu também não preciso estar com o estômago cheio, porque eles estão passando. E aí, né, conversando com eles, eu percebi que o dono do restaurante é uma pessoa iluminada. Eles estavam ali porque estava aparecendo vamos colocar assim, aqueles insetozinhos, aperta a luz. E a luz era o quê? Era a comida, porque o dono do restaurante ia providenciar a comida depois para eles. Entendeu? Olha que interessante. Eu fiquei tão grato, porque eu falei, puxa, olha que maravilha. Aí serviu de exemplo para quem? Para minha filha. Porque a menor, quando foi sair,
ela foi, o rapaz lá pedindo um dinheirinho, eu falei, eu não tenho, não tinha, ela falou, não pai, deixa que eu tenho. E ela foi lá, pegou todas as moedas, todo o dinheiro dela, falou, toma, e o cara começou a chorar, entendeu? E agradeceu e começou a pegar na mão e começou, você está entendendo? Olha só para você ver como que é a situação. E hoje é, né, a tarde a palestra para fazer o fechamento disso aí. E eu faço uma reflexão seguinte, eu gostaria que todos tivessem o que eu tenho. Que eu sou feliz com a minha vida. Entende? Então, essa é a reflexão. Que ensinamentos para seus filhos, suas filhas, né? Você fala assim, poxa, se todos tivessem o que eu tenho, poxa, eu tenho fartura na minha vida. Eu posso sair daqui e comer o que eu quero. Eu tenho saúde, eu consigo ir no médico, eu tenho carro que me protege da chuva, do frio. Eu consigo isso através do meu próprio trabalho. Eu gostaria que todos tenham. Nós somos tão mesquinhos, nós somos, na maioria das vezes, que assim, eu comecei a questionar, falei, poxa, mas espera um pouquinho, 3 mil e tanto de desconto no meu salário é muita coisa. Eu falo, poxa, você está entendendo? Aí depois eu fiquei pensando, falei, mas esses 3, quantas pessoas não tem que vive de salário família, Bolsa Família, isso aqui, não é verdade? Então tem é justo eu estar sendo descontado esse valor. Vai a certo que é certo. Né?